galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é dia de dossiê e é dia de novos capítulos da novela que todos estão acompanhando. As crises diplomáticas. Lula, Trump e muita confusão. O dia de ontem foi recheado de análises por parte da imprensa que, lá no início, falava, não, pega nada, não tem nada acontecendo. E agora eles estão muito preocupados. Acham que agora estamos diante de um cenário onde essa crise vai crescer dia após dia e ninguém consegue bater o martelo sobre onde iremos parar. Vamos comentar o que rolou ontem, algumas movimentações. Companheiro Paulinho da Força colocou em campo aí um projeto de lei que no primeiro momento a turma deu risada, mas eu parei e refleti e eu começo até a achar que Paulinho da Força tá jogando a favor da direita. Vocês vão entender. Enfim, vou comentar muita coisa e mostrar umas coisinhas pra vocês. E aí o vídeo de hoje tava passando nas redes sociais, por conta dessas confusões lá fora, surge uma postagem que na hora que eu vi, eu falei, nossa, aquela imagem ali de um farol, eu acho que eu só usei uma vez em toda a história aqui desse canal, e era no dossiê. Temos que falar de faróis que iluminam a direção, ou não, né? Às vezes pode ser só uma miragem no oceano, o canto da sereia pro teu navio naufragar. Eu não vou adiantar o que é, mas obviamente a gente vai cavucar muita coisa. Vamos voltar ao Velho Testamento. Depois, não sei se vai dar tempo de falar no vídeo de hoje, temos que falar do Painho, tá deslumbrado, alienado, segundo o consórcio Mônica Bergamo, e Ciro Nogueira tá falando que Sidônio está destruindo Lula. Parece que estão descobrindo o que Sidônio está fazendo. Tô com medo dele. Tô com medo que podem fazer com ele cair. E no final tem uma notícia que acho que nem vai dar tempo, que envolve aí a BTG Experience, a fala de alguns grandes empresários brasileiros, vamos lá, que é pra ver se dá tempo de comentar sobre tudo. E vê só, tentei colocar aqui mais ou menos na ordem dos acontecimentos, pra gente conseguir ver o desenrolar ao longo do dia. Essa matéria originalmente é de 2 horas da madrugada. Então assim, o dia começava 2 da manhã, Trump aguarda posição de Lula para definir a ofensiva. E aí, Lula, o que é que tu vai fazer? Tava ali, né? Mais ou menos. Aí passava algumas horas da manhã e parece que o Lula entrava com os 2 pés na confusão, porque foi a questão lá da nota do Itamaraty. Ela Lima dizia, diplomata da alta cúpula do Itamaraty... Deixa eu só ler aqui o texto, né? Após Estados Unidos emitir comunicado oficial condenando a atuação do ministro, Trump aguarda um posicionamento do Lula sobre o ministro. Caso Lula não dê ouvidos ao pleito, a Casa Branca aumentará ainda mais a pressão sobre o Palácio do Planalto sob a alegação de que o Brasil promove censura. E a Daniela Lima diz que a tendência é o Brasil seguir no dá que eu te dou outra. Diplomata da alta cúpula do Itamaraty avalia que a ofensiva de Trump sobre Supremo e democracia, olha só, né? Estava precificada e que batalha será longa e diária. A ordem é, atacou formalmente e tem resposta. Disse esse integrante da chancelaria brasileira. Aí, 8 da manhã, foi a Veja, né? Para falar sobre a reação do Lula. Lula amplifica a crise e entra em rota de colisão com Trump. Segundo Paulo Capelli, era o que o Trump queria. Na verdade, não é uma opinião só do Paulo Capelli, até de um observador aí do Pentágono, do governo americano, e que falou com o Metrópolis. Mas a gente já chega lá. Segundo o José Casado da Veja, o governo Lula atribuiu dimensão de crise diplomática com a administração Trump a uma nota divulgada em rede social pela seção Hemisfério Ocidental do Departamento de Washington. Em Brasília, acredita-se que caiu numa cilada política montada em Washington. Por quê? Casos assim tendem a ser filtrados na rotina discreta das relações externas. No máximo, tem resposta equivalente em nível hierárquico na diplomacia. Porque assim, não foi o Departamento de Estado que falou. Foi um órgão lá, né? Do hemisfério ocidental lá, um concursado. E aí Lula colocou o Itamaraty, a chancelaria, a nota oficial em nome do governo brasileiro. Enfim, né? Com similaridade na veiculação e no realce de algum aspecto é meio a generalização. O governo, no entanto, preferiu conferir o peso específico de uma crise. Lula, Celso Amorim e Mauro Vieira resolveram amplificá-la numa resposta formal e dura,
cuja premissa é a união dos poderes, em defesa da soberania nacional, que julgam ter sido confrontados na postagem em rede social. Juízes do Supremo foram consultados e concordaram. Ao responder com o fígado, renunciando ao pragmatismo e diluindo a ambiguidade que, em geral, moldam as iniciativas do Itamaraty, Lula transformou a postagem em rede social em pretexto para um conflito. Sem canais de diálogo com Washington, entrou em rota de colisão com o governo Trump e Big Techs aliadas, precisamente no campo que eles escolheram: o desafio político a países dispostos a aumentar os custos operacionais das grandes empresas digitais, com tributação dos lucros e responsabilidade judicial na moderação de conteúdo. A fórmula para a confusão está na mesa. Aí, isso aqui eu tinha só lido no vídeo ontem, só para trazer formalmente, né? Essa é a notícia que eu li ontem, peguei o celular e falei, tô vendo aqui no Twitter agora, ó. Itamaraty consultou o ministro antes de nota contra Estados Unidos. O ministro foi ouvido sobre aspectos jurídicos e factuais para reagir ao governo Trump. Segundo a turma da Globo News, a nota foi dura, mas necessária. Tinha que ser assim. Tinha que ser assim. Você vê que a Veja fala, acho que passou do ponto, acho que não precisava ser o Itamaraty, né? Na relação exterior não funciona normalmente assim. O Lula tá buscando na crise. O Merval Pereira, que é da turma, né, vai dar nada, é bobagem. Rapaz, a turma tava fazendo muita piada, né? As piadas de uma semana atrás já não são mais tão engraçadas. Enfim, tá lá, né? Fiquei surpreso com Trump entrar tão diretamente numa disputa a favor do Bolsonaro. Não imaginava que ele fosse fazer isso, diz aí o Merval Pereira. E a Mônica Waldvogel acrescenta: vamos ter que enfrentar o fato de que nossos parlamentares, particularmente o Eduardo Bolsonaro, estão lá nos Estados Unidos operando politicamente, tentando usar uma potência para atiçar o Brasil. E ele canteiro completa. Uma ação de duas empresas contra o ministro e o Supremo escalou. Passou a ser uma questão de Estado. Pronto. Treta e mais treta. Mônica Bergamo vai trazer uns bastidores do clima. O clima tá esquentando. Vamos ver aqui. Ela sabe melhor que a gente, né? Se de um lado lideranças bolsonaristas, Megali, estão super eufóricas com todas essas iniciativas, né? Eu recebi ontem um telefonema de uma importante liderança bolsonarista me dizendo que isso é só o começo, né? Que deve haver mais sanções ao ministro Alexandre de Moraes, mais medidas, né? Pelo lado do Supremo houve isso um incômodo e houve uma contrariedade grande também, o Megali, com a demora do governo brasileiro em responder ao Departamento de Estado. O Departamento de Estado norte-americano, ele cuida das relações daquele país com outras nações. Então, foi um governo se manifestando. Então, o governo brasileiro deveria se manifestar, né? O natural seria o Itamaraty dar uma resposta. Então, houve um movimento no Supremo para pressionar o governo para fazer essa manifestação. Demorou na visão dos magistrados, né, de alguns magistrados, mas a manifestação veio, né? O governo brasileiro disse que rejeita com firmeza qualquer tentativa de politização de decisões judiciais e que o Departamento de Estado está distorcendo as decisões do Supremo, né, que se destinam, segundo o Itamaraty, a assegurar a aplicação das leis brasileiras no Brasil, né? Eu só entendi a parte de coração. Eu realmente não entendi assim, não. O governo demorou. O governo respondeu no mesmo dia. No mesmo dia. Eu não sei se o governo demorou, não. Eu acho que o Lula foi bem rápido, pra falar a verdade. Sendo honestão mesmo. Enfim, né? Pra mim só mostra que estamos diante de uma crise. Aí sim, pronto. Esse cidadão aqui é observador da Casa Branca e do Pentágono. Tá lá dando... Fernando Hessel, ele está explicando aqui para o Metrópolis que ele acha que as coisas não estão se desdobrando da melhor forma. E ele vai dar aqui explicação, né? Segundo ele, tudo que Trump queria é o que está acontecendo. Confirmando lá como o dia começa, né? Às 2 da manhã lá com o seu Paulo Capelli. Escuta só. Há de se entender que a política ela tem que ser totalmente independente do setor privado. A gente tem que partir dessa premissa. Eu acredito que um complementa o outro.
hoje nos Estados Unidos, e a gente sabe que tem um cunho político, mas o Brasil tem que tomar todo o cuidado, e aí eu estou falando de governo, de não misturar as frequências, popularmente dizendo. Ou seja, se há algum questionamento da atitude do judiciário brasileiro, e a gente está falando de um poder especificamente, o governo brasileiro tem que segurar as pontas, não pode, em momento algum, misturar o que é público, o que é diplomacia, com ações individuais voltadas por exemplo, ao ministro do Supremo. Então, há de se fazer essa distinção. E há um grande erro aí da parte do governo Lula em tomar a frente, tomar isso para o lado pessoal e sair na defesa do judiciário. Eu acredito que não só eu, mas os analistas aqui nos Estados Unidos entendem que o judiciário brasileiro tem condições suficientes de discutir um litígio, vamos assim dizer, uma defesa que existe dentro aqui dos Estados Unidos. A gente está falando de empresas privadas processando a pessoa do ministro e não o governo. Então, a gente entende que foi uma atitude bastante precipitada por parte do governo brasileiro e era tudo que, na verdade, o Trump precisava. Agora, o que entra em jogo agora é realmente uma questão diplomática, uma relação comercial que fica comprometida por uma coisa que foi antecipada antes do tempo. Eu acho que ele tem um ponto, né? Que assim, ó, os caras são empresas privadas, não é o governo americano. Então, empresas privadas entraram com um processo. Aí o governo Lula entra em campo. Cara, a gente tá pressando aqui, não tem caminho, o próprio judiciário que resolveu, o governo tem que entrar, Itamaraty. Confusão, né? Confusão, né, Lula? Enfim, aí falando de confusão, mais uma vez lá, a CCJ americana, vamos falar assim, né? Nós intimamos a Alphabet, que é a Google, né? Todo conglomerado, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Rumble, TikTok, Twitter. Por quê? Governos estrangeiros estão tentando silenciar o discurso americano nos Estados Unidos. Temos um problema com isso. Ontem à noite, o comitê emitiu intimações para 8 grandes empresas de tecnologia. Governos estrangeiros estão pressionando-os a censurar o discurso americano. Quando recebermos esses documentos, saberemos quais autoridades estrangeiras estão pressionando empresas de tecnologia a censurar americanos. Tudo isso é crucial para acabar com a censura estrangeira antes que seja tarde demais. A União Europeia, o Brasil, a Austrália tentaram censurar cidadãos e empresas americanas. Ponto. Essa questão toda que está rolando não é um negócio assim, Brasil. Não é um negócio assim, estamos indo ali no Brasil, estamos personificando essa batalha contra o Brasil. Tem uma preocupação realmente real. Se o Brasil quer entrar no meio de toda a confusão e servir, não sei, né, de palco para a batalha, eles são outros 500. Mas eu acho que isso aqui complementa e mostra o que é que esse analista do Metrópole está falando. Fala, cara, o Lula acabou de dar o que o Trump tá procurando. Porque você vê que realmente é uma política de Estado. Os Estados Unidos estão preocupados com isso. Essa relação... Gente, isso ficou muito claro. Eu vou só abrir aqui bem rápido aqui. Eu vou só mostrar para vocês a capa da notícia e eu recomendo de coração. Quem tiver interesse nisso, de entender, quiser compreender mesmo as relações, como se darão a partir de agora entre as empresas de tecnologia com o governo dos Estados Unidos, dá uma olhada nisso daqui, ó. Essa matéria aqui, ó. A gente já comentou sobre essa matéria várias vezes. Tá aqui, ó. Pronto. A gente já comentou sobre ela várias vezes. The Return of Hamiltonian Statecraft. Foreign Affairs. O retorno da governabilidade hamiltoniana. Em determinado momento aqui ele fala até que vai ficar difícil entender onde começa as empresas de tecnologia, as big techs, e onde terminam o Estado, né? Porque a fusão será tão grande que vai ficar difícil de entender essa correlação entre outras. Deixa eu ver se você acha aqui, ó.
Aqui, enfim, a política econômica, estratégica e vice-versa. Os efeitos combinados da revolução em informação e mistura massiva de investimento e ativismo regulatório por governos no complexo energético envolvido na luta contra as mudanças climáticas, o impacto contínuo das mudanças regulatórias introduzidas na esteira da crise financeira, colocaram o mundo corporativo e o Estado americano em contato íntimo. O papel da competição econômica e tecnológica na disputa com os comunas reforça o casamento entre Casa Branca e Wall Street. Aí continuava, ó. A direita libertária ficará desapontada com a existência desse nexo e que ele se aprofundará inexoravelmente. A esquerda anticorporativa ficará magoada a perceber que os estados escolherão por necessidade sua influência econômica e política para fortalecer em vez de controlar as big techs. De novo, ó. Os estados escolherão por necessidade usar a influência do estado americano, influência econômica e política para fortalecer em vez de controlar as big techs. Na era atual da competição geopolítica, Washington vai se preocupar mais se suas principais empresas de tecnologia são fortes o suficiente e bem equipadas o suficientes para ficar à frente de seus rivais comunas, do que se as empresas de tecnologia dos Estados Unidos estão se tornando grandes demais. Os futuros presidentes têm mais probabilidade de resistir aos esforços da União Europeia para impor pesadas multas antitrust das empresas de tecnologia dos Estados Unidos do que impor regras semelhantes em casa. A questão de saber se uma determinada empresa de tecnologia é uma parceira leal e confiável, você está comigo, você vai trabalhar. Qual foi a movimentação do Jeff Bezos que a gente comentou ontem? Falou, cara, antigamente a gente estava aqui, pluralidade de ideia. Não, agora sim, a gente tem 2 pilares que vão guiar a parte de opinião do Washington Post. Gostou? Gostou. Não gostou? A porta da rua é serventia da casa. Acabou. Trump pediu, assim, diretamente, Apple, acabe com as políticas de diversidade. Foi notícia aí nos últimos 3 dias. Nos últimos 3 dias foi essa notícia. Trump pede diretamente a Apple, acaba com isso daí. Elon Musk está dentro do governo. Mark Zuckerberg está aí também. Isso aqui é de agosto. Né? A Foreign Affairs é especializado em quê? Relações internacionais das empresas. É assim, era tido nessa revista, tida como um dos porta-vozes do Deep State americano. Eu falei, cara, independente do presidente que levar, é política de Estado. Estamos diante de uma política de Estado, isso aqui vai andar, não só depende do Trump. Então, não deveria ser novidade, nem assustar ninguém que esse tipo de assunto está avançando e vai continuar avançando. O doidinho aquele não tá todo errado. Não acho que ele é um bolsonarista. Eu acho que ele tá falando porque eu realmente, assim, cara... Já estava previsto que isso ia acontecer. Você vê como aquela matéria envelheceu bem? Eu fico feliz de ver coisas que envelhecem bem, porque eu sinto que eu não perco o tempo de vocês, sabe? Assim, pô, uma hora, mas uma hora de qualidade. Quem tá falando de assuntos realmente concretos do dia a dia que tu, sei lá, nós, porque eu também, né? Tô tendo que aprender alguma coisa, estamos ficando menos burros, juntos. Mas voltando. O doidinho ali falou que esse tipo de manifestação não cabe. Sobre a forma como foi tratada, né, essa resolução da crise. Ele volta para falar isso. Vamos ver aqui a segunda parte. A gente volta com o Fernando Hessel, que está lá direto de Miami. Fernando, que é observador da Casa Branca e do Pentágono, e está lá em Miami conversando com a gente sobre essa ofensiva contra o ministro Alexandre de Moraes. Bom, Fernando, vimos aí a fala do ministro do STF, Alexandre de Moraes, falando aí sobre colônia, Brasil independente. E como eu disse, só não podemos esquecer que os Estados Unidos é o nosso maior parceiro comercial. Exatamente. A gente precisa considerar algumas coisas aqui importantes, né? Eu tenho o maior apreço e respeito com os poderes brasileiros, principalmente o judiciário, mas isso não impede, por exemplo, que a gente pontue algumas coisas sensíveis aqui diante da fala do ministro Alexandre de Moraes. A gente pergunta por que ele está falando tudo isso, né? Qual é o objetivo? Para quem que ele está falando isso? Tudo bem que está sendo ali no momento do plenário, mas o americano não entende isso, até porque o judiciário americano trabalha de maneira totalmente diferente. Então, e o americano é bastante by the book, vulgarmente, popularmente falando, é muito by the book, é muito objetivo. Então, tanto o governo americano quanto o judiciário americano, esse tipo de declaração, quer seja uma declaração correta ou não,
não faz sentido, né, nesse momento, até porque um ministro, né, tanto alguém da corte aqui dos Estados Unidos, tem que, na verdade, se posicionar diante dos autos do processo. Então, é realmente complicado ter esse tipo de comportamento no Brasil, e eu volto a dizer aqui, com todo o respeito ao Judiciário, ao Supremo brasileiro, mas esse tipo de comportamento não cabe, até porque essa exposição também não acontece aqui nos Estados Unidos. E a gente sabe, até pelo trabalho que a gente desenvolve aqui em todos os poderes, como você bem disse, no Pentágono, na Casa Branca, no Congresso americano, esse é um tipo de manifestação que não cabe e, na verdade, acaba, complicando ainda mais a situação, essa relação comercial que se mistura à política e ao setor privado. Então, a gente tem que se perguntar para quem que ele está dizendo isso. A carapuça está servindo ou não? Está saindo em defesa ao governo brasileiro ou não? Então, a gente precisa ter bastante cuidado e acredito que o judiciário precisa ser melhor assessorado nesse sentido. E o que a gente preza, na verdade, é uma boa relação. Nós estamos falando aí de uma relação entre Brasil e Estados Unidos de 200 anos, ou seja, é uma das mais longevas relações diplomáticas que os Estados Unidos têm na sua história diplomática. Então, há de si também a gente observar que essa relação de 200 anos existem muitas coisas entrelaçadas que o próprio presidente Donald Trump não vai conseguir mexer. Os Estados Unidos dependem do Brasil e a gente não pode se desesperar e achar que nós não temos esse potencial, porque quando a gente vê uma declaração dessa, uma declaração do Itamaraty e do próprio presidente Lula, a gente vê um certo desespero e uma desconfiança dessa relação de 200 anos. Se eu deixasse aqui um conselho, uma recomendação, eu pegaria o primeiro avião, se eu fosse o presidente da República, e viria para Washington para poder conversar na mesa, cara a cara, e não ter esse tipo de discussão, de posicionamento através da mídia. O Lula não vai, mas de jeito nenhum. Até porque eu duvido que o Lula... Na verdade, o Lula até seria recebido, não, presidente, mas vai porcaria nenhuma. Essa crise vai escalar. Eu tenho certeza. Como ele falou aí, né, mais cedo, só para pontuar, ontem rolou um discurso, né, em defesa da soberania nacional, deixamos de ser colônia. E aí o ministro comenta, né, que o Brasil deixou de ser colônia em 1822. Só que é impreciso, né? Foi em 1815 que o Brasil deixou de ser colônia, quando se tornou Reino Unido a Portugal e Algarves. Se fosse Bolsonaro, os títulos das matérias apontariam o erro e os profissionais de história, fãs de Fidel Castro, diriam que Bolsonaro é burro. Agora todo mundo finge que não conhece, né? Não teve um único portal, um único jornal, né, do consórcio que chamou um historiador para dar essa mini errata, né? Corrigir essa imprecisão. O Leonardo Coutinho, inclusive, coloca ali, né, um documento oficial. Está disponível no Arquivo Nacional. Transformando o Brasil de Reino Unido de Portugal e do Brasil e Algarves, 1815. Aqui, quando deixamos de ser colônia. Avançando, esse clima tá gostoso, não sei, né? Mas tá curioso, né? Todo dia uma confusão nova, vocês gostam de confusão, a novelinha. Eu acho que o Felipe Barros foi muito esperto, né, de falar isso daqui. Engraçado como, de repente, o governo e a esquerda toda resolveram se vestir de patriotas e defensores da soberania nacional. Será que agora vão admitir que ONGs estrangeiras, financiadas com dinheiro de fora, interferindo na política e na democracia do Brasil, são um problema real? Ou soberania só vale quando serve ao discurso deles? Vou falar com o presidente Hugo Mota para acelerar a votação do meu PL, que coloca um freio nessa farra das ONGs. Chega de dinheiro gringo bancando ativismo disfarçado de causa social. Está na hora de acabar com esse financiamento estrangeiro ilegal que tanto prejudica o Brasil. Mais uma vez, diante do Brasil, temos aí o timing da discussão da soberania. Tá rolando a mil uma coisas, mas não percam, gente, o foco no concreto. O foco no concreto real, né? Um ganho real
diante de tudo que está acontecendo. E eu acho que assim, para a vida de todos os brasileiros, né, para o Brasil, espero de coração que os políticos da direita brasileira olhem para essa questão aqui, olhem para esse projeto de lei e falem, não, isso aqui é importante, vamos colocar isso daqui para andar. O timing é perfeito. Banir todas. Vamos banir as ONGs. Vamos banir para sempre assim. Para operar, realmente vai ter que estar fazendo alguma coisa decente, que traga melhoria para o povo, senão pode incorrer, inclusive, crime de responsabilidade, né? Que é na conta do presidente, é motivo de impeachment. E o copeiro Paulinho da Força, eu não sei se ele tá tentando ajudar o Lula ou não, até porque ele falou que tá brigado com o Lula. Eu acho que ele apresentou um projeto interessante, bem interessante. Porque vê só, todo projeto quando ele é apresentado, ele pode receber emendas, até porque ele já está escrito, já está protocolado, pode dar uma consertada no escopo, uma aprimorada no projeto. E Paulinho da Força teve uma ideia que eu não acho que é de todo mal não, viu? Quanto à proposta antiministro dos Estados Unidos, Câmara pode votar projeto para barrar estrangeiro de entrar no Brasil. Interessante. Enquanto estava nos Estados Unidos, um projeto que pode barrar a entrada do ministro, aqui, uma proposta do Paulinho da Força propõe uma espécie de vingança. Barrar a entrada no Brasil, né, de estrangeiros que atentarem contra instituições brasileiras e seus representantes. A nova redação sugerida propõe: será impedida de entrar no país a pessoa estrangeira que, nos termos de ato do Ministério de Estado da Justiça e Segurança Pública, tenha um atentado contra instituições brasileiras ou contra seus representantes legalmente constituídos, com o objetivo de constrangê-los ou puni-los em decorrência de atos praticados no exercício legítimo do poder constituído. Bom, isso aqui de cara, eu fico pensando, quando aquele embaixador do País Vermelho atacou Eduardo Bolsonaro por mais de uma vez, lembra? Não lembro o nome dele agora, não. Ia falar errado. Talvez ele pudesse ser expulso do Brasil, né? Agora, acho que se pegar esse texto do Paulinho da Força, dar uma ajeitadinha nele e começar a falar coisas que envolvam colocar a soberania nacional em risco, a gente pode estar diante, na verdade, da lei anti-Soros. A lei que vai banir os Soros do Brasil. O Soros vai se tornar pessoa não grata. Assim como o Soros não pode, né, visitar a Hungria. Basicamente, ele não pode visitar a sua própria terra, não vai poder entrar no Brasil. Pega aqui, o Paulinho da Força não quer isso? Não contra, não? Vamos aí, vamos fazer isso daí. Né? Ficar aí de graça aqui no Brasil? Não, vamos ver. Vamos dar uma ajeitada aqui nesse texto, dá para dar uma aprimorada, bota ele assim meio alinhado ao projeto das ONGs, aí a gente barra o dinheiro e barra quem financia as ONGs também entrar no Brasil. Vê se o Bill Gates aí vai entrar no Brasil, né? Vê se a turma aí da Ford Foundation entra no Brasil. Vê se a turma do Soro vai acabar cancelando um monte de visto. Do zongueiro tudo. Eu não acho todo mal, não. Acho que se conversar direito, fazer uma emendazinha aqui a colar, eu acho que esse projeto aí pode acabar tendo efeito indesejável para a esquerda brasileira. Mas vamos lá. Vamos lá. O vídeo de hoje tava pra gente comentar essas coisas. Comentar duas besteirinhas a mais que rolou ontem também. Umas tretas. E entrar na parte do Lula. Mas, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Aqui não é pedra ainda não. Aqui é só para introduzir. Diante das confusões, Eduardo Bolsonaro está sendo alvo de ações. Petistas acionaram a PGR contra Eduardo Bolsonaro. Aí o cara da Globo News quer me convencer que agora esse tipo de coisa que está acontecendo vai colocar a defesa da soberania nacional da mão da esquerda. Eu falei, tá louco, né? Não pode tá louco, né? Acho que a turma não faz a mínima ideia do que tá acontecendo ou o que é a esquerda. Mas quer acreditar nisso? Ok, segue acreditando aí, né? Mas enfim, diz que é o feitiço se virando contra o feiticeiro. Eu acho que se a turma resolver perseguir Eduardo Bolsonaro, eu acho que é tipo assim, o Eduardo Bolsonaro tá indo falar, ó, estamos sendo perseguidos. Aí qual é a reação dos petistas? Perseguir. Meio que você tá comprovando o que ele tá dizendo, né? Tá comprovando a tese dele. Eu não sei. Eu acho que isso daí não será uma movimentação das mais acertadas. Mas vindo da Globo, o que é que a gente espera da Globo? Defender a posição do Lula. Normal, padrão. Só que, olha nossos companheiros intergalácticos. Baianinha intergaláctica. Nossa, será pior que colocar ele na cadeia, ele vai infartar.
Olha o que a nossa companhia intergaláctica está comemorando. Eduardo Bolsonaro pode ter passaporte retido por conspirar contra o Brasil nos Estados Unidos. E aí o Grilo fala, né? Torcida para que tudo dê errado. Não cansa, só joga contra. Vamos unir a direita. Kim, por que você não tem tanta paciência com esse pessoal? Por que será, né? Porque não é questão de ter paciência, gente. Isso aqui não é questão de erro. Isso aqui é proposital, friamente calculado. Mas a gente vai voltar nessa postagem já já. A coisa começa a ficar legal aqui. Gosto desse tipo de abordagem, sabe? Onde primeiro, o cara não te fala quem fez. O Pica-Pau reaça rubro-negro coloca ali, né? A linguagem abaixo é típica da esquerda, né? Daqui a uma hora eu volto. E eu vou mostrar pra vocês quem foi que fez esse tweet. Olha que é o tweet ali, né? Quando é que o ministro vai tomar o passaporte do Eduardo Bolsonaro e abrir um inquérito pra ele e pra Bolsolepra, que fica conspirando contra o Brasil a todo momento? Por muito menos, já vi gente ir presa. Vocês acham que Eduardo Bolsonaro e Bolsonaro devem ir pra cadeia diante do que tá acontecendo? Essa postagem deve ser da esquerda, né? Essa postagem é do companheiro Alisson Fogaça. Postagem que tem cheiro, que tem caatinga. Voltando agora, vamos desmascarar a conta que postou abaixo. Usa o banner do Farol da Liberdade, mas prega que Eduardo Bolsonaro, seja impedido de ter a liberdade de viajar ao exterior. Vamos ver quem é o Farol da Liberdade? E aí o Pica-Pau reaça rubro-negro, ele até vai na direção certa. Mas tem coisa melhor. Ele pega ali, né, o Farol da Liberdade 2 dias atrás, como organizador das manifestações em São Paulo, veio ao nosso perfil dizer que os atos serão mantidos. O Farol se compromete se a pauta for fora Lula já, na 2026, ou seja. E o Weintraub ali compartilhando. Fora Lula, ontem, hoje sempre, direita é Farol da Liberdade, o resto é centrão. Quais os vínculos do Patati com o Farol da Liberdade? Apenas um alinhamento de ideias? Apenas uma simpatia? Não, é muito maior. Muito maior. Talvez o Pica-Pau reaça rubro-negro não viveu tempos passados, mas nós vivemos. E aqui começa uma pequena viagem ao passado, né? Vamos de volta ao Velho Testamento. Só vejam, né, que a manifestação lá em São Paulo, que a gente já comentou muita coisa, que o organizador aí celebra o fato que Bolsonaro não iria e tudo mais, que é isso que eles querem, conta com o apoio dos patatistas. Vamos voltar no tempo para o dia 16 de abril de 2022. Naquele dia era lançado o episódio 905. A Nova Tesoura. Temos ali, né, nosso Patati na frente, companheiro Moro, companheiro Lula, companheiro Facuri. E o que é que tinha nesse episódio? Vamos aqui abrir, né? Vamos abrir aqui, relembrar e viver. Essa era a divisão, né? 7 temas, um vídeo longo. Aí tá aqui o Farol. Falávamos do Farol, o Farol da Liberdade. Esse aí que quer colocar Eduardo Bolsonaro na cadeia. Temos que unir a direita, né? Com quem defende que Eduardo Bolsonaro vá pra cadeia. Tô ligado em vocês. Enfim, falava lá, a 22, já tava falando de motocicleta e tudo mais. E aqui tava o Farol, né? E a quem tava aqui, né? Irmão Patatista, Paulo Enéas, companheiro Ernesto Araújo, Dona Torlai. Além das críticas habituais, agora acusam Bolsonaro de integrar um novo teatro das tesouras. Tudo que Bolsonaro passa e essa galera acha que dá para governar metendo o pé na porta. Para quem viu de perto o sistema, exigir isso de Bolsonaro é sacanagem. Bruna Torlá, inclusive, é quem inventou a história da direita duguinista. Usam a turma do Quinto Elemento. Os irmãos Patati e Patatá é quem inventaram que eu era funcionário do Fábio Faria. Só gente boa, mas eu tenho que ter paciência com eles, né? Vamos ter paciência. Pois bem, Pica-Pau reaça rubro-negro. Não é que existe uma convergência de ideias entre o Farol da Liberdade e o patatismo. Foram os patatistas que criaram o Farol da Liberdade.
Fizemos o Farol para defender os nossos valores. 6 de abril de 2021. Na época, eu olhava lá, né? Os seguidores. Companheiro Facuri, os patatistas, o senhor Vitor Meta. Na época, tinha uma coisa muito curiosa. Por isso que o Facuri aparecia nesse vídeo. Esse vídeo aqui fez na época até uma pessoa na direita me xingar. E depois a pessoa me pediu desculpa e entendeu, ela me interpretou mal. Porque eu falava de algumas coisas estranhas em torno dessa galera. Você deve lembrar agora, na eleição municipal, Facuri não só apoiou politicamente o Marçal, enfiou 100 mil reais na campanha do Marçal. Curioso. Aí, quando puxava na época o CNPJ do Farol da Liberdade, criado pelos irmãos patatistas, quem que estava como presidente no CNPJ? Otávio Facuri. Aí falava, como assim, rapaz? Como é que funciona essa matemática? Aí o Facuri veio explicar, né? O Alexandre Fernandes colocava lá, aí o Facuri dizia assim, não é recente, foi, acredito, em 2020, e já foi inclusive falado na CPI outubro passado, no dia que os irmãos viajaram para fora do Brasil, após a exoneração do Abraham, me pediram para ficar com o CNPJ e eu assim o fiz. O combinado é voltar para eles quando se mudarem de volta. Bom, pode ser. Isso só demonstra uma linda amizade, né? Porque eu não colocaria a minha empresa, né, o meu CNPJ, no nome de uma pessoa que eu não gosto. Mas foi coisa que aconteceram na época. Aí depois eu pegava no pé lá, mostrava lá a questão de proximidade, nas fotos, tudo mais. Enfim, minha uma coisa. Aí o que falava aqui, ó? Curioso ver a distância, ponte não parecer enquanto o Bolsonaro se pronunciava. Falando aqui Aqui foi o dia que o Moro saiu, né? E o Abraham tava meio distante da imagem. Aí, sei lá, não tava aqui todo momento. Aí o curioso que, uma certa vez que o Abraham participou de um Spaces que ele dizia que o Moro libertou. Aí ele tinha uma explicação por causa disso, porque ele falou que tava preso no governo. O Facuri também tava lá, sempre juntos, unidos. Aqui tava a postagem que muita gente meio que percebeu quem eram os patatistas já em 2019. Mas aí a galera na época não levou fé, ficou, não, temos que unir a direita, é momento de união, tudo mais. Enfim, tudo mais. Aí, ó que curioso. Olha como as coisas... Na hora que eu comecei aqui a ler, eu falei, cara, minha memória é boa, mas eu nem lembrava disso. Tudo que aconteceu, pelo menos aí nesse último mês, principalmente ali na final de janeiro, início de fevereiro, disputa da presidência da Câmara e do Senado. Tudo que meus amigos, influenciadores e jornalistas da direita falaram sobre mim. Gabriel Gabay. Me desbloqueei, Abraham. Agora sou seu fã. Precisei sua postagem desmascarando o bandido do Kim Paim. O Honorato é ligado ao MBL. Abraham, critiquei você sem querer. Não estava em um bom dia. Falei sem pensar e desbloqueei a gente. Está perdoado, não faço novamente, né? Então, assim, ser chamado de bandido não é nada novo. Não é nada novo, né? Você vê, mas a cada 2 anos as coisas voltam. Aí, eu mostrar na época lá, falar, ó, Felipe Honorato aqui, do núcleo aqui, lavajatista, próximo do MBL. Olha que curioso. Aquele vídeo do Constantino, que eu acho que eu mostrei no vídeo de ontem, anteontem, que ele falou que eu sou um cara tinhoso, né? Faço os dossiês só com notícias da imprensa e vou juntando coisas que existe um fio condutor que você percebe que tem algo estranho. Ele é bom, eu gosto do trabalho dele, ele me elogiava. Quem postou aquele vídeo foi o Felipe Honorato. Aí o Cláudio Dantas respondia ao Felipe Honorato falando que nunca me viu fazer dossiê do Lula nem do Jacques Wagner. Nunca fiz, né, Dantas? Ah, Dantas, o Dantas do Velho Testamento era diferente. Tava no consórcio. O novo Dantas, que agora precisa ganhar dinheiro, né? E só tem a direita, ele precisa moderar o tom do discurso. Mas eu prefiro agora o Dantas Novo Testamento. Eu te perdoo, Dantas. Eu te perdoo. Enfim, né? Aí, olha só, rapaz. Vou ter que fazer um concurso de memes pro antagonista, sentando no Brasil. Vá lá, Dantas. Vá, bota esse meme hoje lá, Dantas, no seu programa. Agora aí que você está em busca da audiência bolsonarista. Mas eu te perdoo, irmão. Eu te perdoo. Enfim, né? Aí, ali, comentando um monte de coisa. Aí, que curioso. Assim como agora, Deltan Dallagnol, Rodrigo Constantino, Flávio Morgenstern, toda a nata, as mesmas acusações. Olha lá o Arthur, quinto elemento, bandido, preso lá, não sei o que. Ninguém que ouviu a história. A gente já contou, já tentou explicar.
Ninguém traz, assim, os elementos pra mostrar, cara, o que é que ele realmente fez? É bandido? Você pegou lá o inquérito? Por que ele foi denunciado? Por que ele não foi? Por que foi absolvido? O que aconteceu? E essa história, cara, ela não é nova, sabe? Vai voltando. Eu falo, nossa, como as coisas são repetitivas, mas eu tenho que ter paciência, né? Olha o que o Abraham dizia. Meu advogado recebeu ligação do Renato. Falou que era melhor apagar o primeiro capítulo da série sobre o Kim Paim. Não vou apagar. Renato, além de ser próximo do Kim, falou que é irmão de sangue do Arthur, né, o Pedro Machado. Isso explica muita coisa. Aí o Renato, assim como o do Meus Dias aí, comentou, porque nossos amigos da direita acusando lá o Quinto Elemento de receber dinheiro do Duguinho. Assim, a galera é muito honesta na direita brasileira, né? Aí na época o Renato postou o print, falando, ô colega, quem me ligou foi o teu advogado. Não foi eu que liguei pra ele, foi ele que me ligou. E eu disse que há ilegalidades e abusos de autoridades todos os dias no Brasil e completei. Foi você que fugiu do Brasil para não ser preso. Nada mais. A imagem mostra quem ligou para quem. As mesmas acusações. Os anos vão passando, elas vão se repetindo. Aí... Cadê, velho? Eu nunca tive contato com o Pedro Machado ou com o Geraldi. Ela falou, ô caro Abraham, é verdade, você nunca esteve fisicamente. Mas o Vitor Meta, seu advogado, ele foi responsável por organizar uma videoconferência entre nós. Você estava nos Estados Unidos por fugir para não ser preso. O mesmo padrão. O mesmo padrão. Fingindo que não nos conhece. Aí o Vitor Meta vinha ali, ó. Nunca pedimos conselhos seus pra nada, muito menos sua ajuda. Falamos que ele precisava de um partido e você concordou, quem discorda. Saímos em busca e achamos. Se tem calúnia aí no processo, se tem calúnia aí, processe a Globo. Abraham divulgou uma reportagem. Compromisso zero em busca da verdade. Arthur falava, né? Oi, Vitor, que bom que você se recorda da reunião e confirma, né, que o Abraham tava lá. Ele falou que não tava. Muito me surpreende que vocês se dizem vítimas da mídia, usem a Globo como fonte confiável de informação. É o mesmo padrão. Aí a gente relembrava, né? Um ano antes, 2021. Partido de Roberto Jefferson filia integrantes do grupo político de Weintraub para atrair ex-ministro. O advogado e ex-assessor de Weintraub na pasta, Vitor Meta, já entrou para os quadros do PTB e hoje faz parte do Conselho Fiscal do partido. Quem chefiava o PTB em São Paulo? Otávio Facuri. A entrada de Meta teve o aval do Abraham, que sonha se candidatar ao governo de São Paulo. Com Meta, ele encabeça o grupo político que tenta construir a candidatura de Weintraub em 2022. Aí o Thor compartilhava ali, né? Segundo o articulador, Vitor Meta, a derrota de Bolsonaro em 2022 é ruim, mas pode alavancar o movimento conservador a longo prazo. Que era nessa notícia, ó, Weintraub articula a candidatura. Ó. Aspas para o Vitor Meta. Digo até que o choque de uma derrota, né, de Bolsonaro nas eleições, que seria péssimo, impulsionaria muito o movimento de longo prazo. O que vocês estão vendo aí no movimento intergaláctico? O movimento intergaláctico não é exatamente a direita sem Bolsonaro? Não é novo. Não é novo. Eu vejo o futuro repetir o passado. Aí, continuando na matéria, olha que curioso. Amigo de Meta, o empresário Otávio Facuri, assumiu de uma quinta, gestão estadual, enfim. Facuri está responsável, segundo ele, por abrir a legenda a conservadores e liberais ressentidos. Como o Sabugosa. Na época, o Sabugosa não chamava atenção, né? O Ricardo Salles estava ressentido. E Felipe Sabará. Olha lá, Sabará. O braço direito do Marçal. O Faca. Meteu 100 conto, 100 mil reais na campanha do Marçal. Ai. Vocês entendem o que eu falo que é a Caatinga? Vocês entendem o que eu chamo de Caatinga? Caatingueta é porque aquele cheiro da confusão. Você já viu... Eu conheço esse cheiro de Caatinga. É diferente dos intergalácticos. Eles também são, mas esses vêm antes. Já tem tempo na pista. Mas vai ficando melhor. Aí eu ficava, cara, era muito curioso as coisas que rolava. Aí aqui tá as coisas, né, do Falo da Liberdade, aí vendo o que eles faziam, tudo mais. Aí mostrando, eles reclamavam que Bolsonaro não era conservador o suficiente. E eles iam lá pro PMB cheio de coisa de esquerda e tudo mais, mas eles eram os super conservadores. Aí o povo mostrava lá, né, postagem antiga. Enfim, a do Laércio, nem vou entrar nesse âmbito aqui agora. Aqui é de 2018, mostrando de onde é que eles vieram, né? Não se trata de ser direita, sustentam,
Eles não se reconhecem nas classificações políticas tradicionais. Esquerda, direita, acho que é uma rotulação pobre. Somos humanistas, democratas, liberais, lemos a Bíblia, Velho e Novo Testamento, e a temos como referência. Eu nem... O Velho Testamento e o Novo Testamento, juntos, num vídeo só. Meu Deus, é episódio canônico. Eu nem lembrava disso daqui. E agora? Na hora que eu vi isso aqui... Na hora que eu nem li essa notícia, eu vi que tá... Isso aqui eu não tinha visto no Velho Novo Testamento, tô vendo agora. Eu saí folheando esse episódio antigo, aí eu vi isso daqui. Ai, meu amigo Silvio Grimaldo. O que fizeram com Silvio Grimaldo do Velho Testamento, velho? Você foi bulinado, Silvio. Quem foi que lhe bulinou? Olha isso aqui. Olha os eventos recentes da direita. Eu entendo que tenha gente que não goste do trabalho do Kim. Agora, o que eu não entendo é que tenha gente que se diz de direita que o odeie, a ponto de dizer claramente que ele precisa ser destruído. Isso aconteceu recentemente também, né? Kim Paim tem que ser parado. E depois ele complementava. Quando um jornalista conservador, uma ameaça ao seu projeto político, maior do que a eleição do Lula ou fortalecimento de uma centro-esquerda que se apresenta como terceira via, é claro que ninguém está querendo construir um movimento conservador, mas tomá-lo, o que é coisa bem diferente. Não é exatamente isso que os intergalácticos estão fazendo, os princípios e valores? O que é que aconteceu contigo, Silvão? Foi bulinado, mano. Te bulinaram, certeza. Ai, como eu vejo o futuro repetir o passado, viu? Te disse que a hora ia chegar, tem muito mais. Faz dossiê. Tô fazendo, Carlão. Até hoje eu tô fazendo. Carlão tá no Twitter, eu nunca bloqueei. Carlão Borracha Fraca, como ele é conhecido. O duro é que tem seguidores que vão na onda. Ameaça assim, tá bom. Aí o pessoal falava um monte de loucura, tudo mais. Investiguem tudo, pá, beleza. Aí cadê aqui, ó? Os dois chefes atacaram o governo e expuseram magas com o ex-chefe. Tá bom. Ex-ministro diz que Bolsonaro sabia antecipadamente de operação que envolveu Flávio Bolsonaro. Pronto. Vê só, né? Logo lá, Bolsonaro. Em 2018, então, Bolsonaro teria realizado uma reunião para alertar seus futuros ministros sobre o caso, sendo compartilhado pelo PT. Aí, nesse momento, aparecia o Mário Frias. Aqui, o Mário Frias dava sinais do que ele viria a se tornar em 2025. Aqui nasce o Mário Frias do Novo Testamento. Mário Frias foi o cara que quebrou a espiral do silêncio e falou quem era os Weintraub. E aqui, depois daqui, a coisa nunca mais foi a mesma. E o Eduardo Bolsonaro referendou. Teve até um movimento similar ontem, isso aqui, né? Mas é melhor deixar lá. Aí mostrava um monte de coisa. Aí nesse vídeo, olha que curioso. A gente quase voltar pro episódio. Eu mostrava que tinha um padrão. As pessoas que destruíam o Bolsonaro nas redes, Bolsonaro também está acabado politicamente, só não chega quem quer. Aí começava a ser seguido pelo Abraham, né? Essa é a realidade, né? Bolsonaro cortando seu piu-piu. Ia lá, era seguido pelo Abraham. Bolsonaro é um NZ, Bolsonaro é um gênio. Pronto. Foi seguido, ó. Bolsonaro covarde, mentiroso. Os mesmos ataques que os intergalácticos fazem hoje. Você xinga Bolsonaro, os intergalácticos te seguem. Aí, antes de voltar pro vídeo, nesse episódio, depois assiste lá, episódio 905. Nova Tesoura, dossiê Nova Tesoura. Aí, no finalzinho desse vídeo, comentava dessa notícia. 18 de dezembro de 2020. Uma entrevista do Paulo Guedes pra Veja. Aí, olha essa coisa aqui, ó. A democracia esteve em algum momento em risco? Não, jamais. Aqui é a resposta do Guedes, né? Bastidores do governo. Mas teve um momento de muita tensão quando o Supremo sinalizou que podia apreender os telefones do presidente da República. Me lembro que teve a reunião de ministros e o Weintraub chamando para o pau. O presidente chegou lá bufando. Fala aí, Abraham, fala aí. Aí o Abraham disse: quero saber quem está comigo. Eu vou para cima do Supremo. O Supremo vai querer me prender. Antes dele me prender, vou fazer uma passeata e partir para cima da corte. Quero saber qual ministro está comigo e quem está com os traidores. Nessa hora eu interferi. Diz que estávamos caindo numa armadilha, que o script já estava montado, que aquilo era inapropriado. Os generais presentes me apoiaram, sugeriu o presidente, mandava entrar para o Banco Mundial em junho. A partir daí as coisas se acalmaram.
imaginou, gente, se tivesse feito isso daqui? Tu acha que isso aqui teria dado, sabe, algum resultado real? Bater de frente. Vou fazer uma passeata. Vou marchar até a corte. Na tua cabeça, isso faz algum sentido? É o famoso pé na porta. É a Sarah Winter. A Sarah Winter é versão de barba, de cavanhaque. É surreal, velho. O bando de louco que tinha ao redor, né? Mas a culpa toda é de Bolsonaro. Mas vamos voltar. Pegando só o gancho aqui nessa parada, né? Xingue Bolsonaro e o Intergaláctico te segue. A gente comentou há pouco, né? Da Baianinha. Torcendo aí para Eduardo Bolsonaro ser punido. Torcendo para as coisas darem erradas. A Baianinha aparece em novembro, em um dos nossos dossiês, que eu fazia exatamente essa comparação para mostrar como as coisas se repetiam. E a chamada direita brasileira não amadurece. Às vezes ela fica na insistência de continuar mentindo para si mesma. Então, contudo, todavia, vai ficar em aula, mudou a pauta porque mentiu, goste ou não, tá fanático, anônimo, covarde, igual o seu Minto. Minto, o militar mais covarde do Bostil. Vamos ganhar de 4 como pode um militar tão covarde nesse país. Só postar aqui em 2 dias, né? Dia 13 e dia 15. Aí, ela tá sempre aí, você já viu o perfil dessa pessoa. Assim como aconteceu lá atrás, xingue Bolsonaro e o Abraham vai te seguir. Xingue Bolsonaro. Ganhei meu dia, estou do lado certo. O Sabugosa está me seguindo. Você consegue ver um padrão? Não, ele esse menino é tinhoso, né? Ele faz um dossiês, ele cria um fio condutor, fala coisas que incomodam. Eu não sou injusto, velho. Sou chato, mas eu não sou injusto. Quando eu vejo... É porque eu já vi esse filme. Minha memória é boa. Eu já vi esse filme. Eu sei como as coisas terminam. E eu não quero ver os mesmos erros sendo repetidos. Mas vamos voltar. Ontem circulou bastante esse vídeo falando, não sabia nem se dá pra comentar do Lula. Pelo visto, a gente não vai comentar do Lula hoje. Companheiro Sidônio não vai ser defendido aqui hoje, por nós. Cadê? Eu nem ia comentar esse vídeo, eu vou comentar porque Eduardo Bolsonaro deixou um comentário. Sendo honestão mesmo, é deixar passar aí, deixar essa treta de lado. Não é como Eduardo Bolsonaro comentou, aí agora a coisa ganha uma nova dimensão, né? Escuta só esse vídeo aqui. Tá cedendo para sobreviver. Agora, quando ele se torna inelegível, o que eu esperava, né, dos outros que não concordavam com as decisões do Bolsonaro? Os caras falam assim, caralho, agora mesmo que a gente tem que apoiar o Bolsonaro. Sim. Eu concordo. Pô, mais do que nunca eu acho que tem que apoiar o Jair. Tô na mesma posição de sempre. Mas amigo já apoiava desde antes, né? Eu queria que o Jair tivesse um pouco mais de apoio. Continuando. Exato. Agora mesmo que a gente tem que apoiar o Bolsonaro, porque senão o negócio vai ficar feio. Não. Os caras viram nisso uma oportunidade de ficar no lugar do Bolsonaro. Ah, então agora, pô, né? O que é? Olha, desculpa, mas eu vou ser bem sincero aqui. Que é o que tá na cabeça do Nicolas. Que é o que tá na cabeça de muitos hoje. E pensam o quê? Não, eu vou marcar o meu terreno aqui agora. O Bolsonaro vai se fuder, daqui uns anos eu tomo. O que vai sobrar do Brasil com o Bolsonaro preso? Diz pra mim. Eu tô viajando, pode me criticar. Não, exatamente. A sua situação é um outro exemplo disso, né? Assim, é uma mentalidade tão mesquinha de terceiro mundo. Tá na cara que o Nicolas já se ligou que ele vai ser uma grande liderança no futuro. Óbvio, acho isso maravilhoso. Só que ao invés dele entender que se ele não fizer nada agora, isso afeta o futuro dele, não. O Nicolas faz a sua agenda própria para poder ficar ali colado no Bolsonaro para não ficar mal. E aí depois, no futuro, ele vai voltar, ele vai apontar pro passado e falar assim, ó, eu não tava lá naquele rolo. Eu fui independente. É o medo de ser ridicularizado. Então, é por isso que o Nicolas não vem aqui. Ele pisa nos Estados Unidos e não é entrevistado por nós. Por quê? Ele não quer se manchar agora, porque ele quer se resguardar pro futuro. Qual futuro, filhão? Diz pra mim. Qual futuro? Qual futuro você vai ter no Brasil? Qualquer pessoa, qualquer político. Por que o Eduardo Bolsonaro não tem medo? Porque ele sabe. Ele não tem medo de estar do meu lado, de tirar foto, de me ver do meu lado. Eduardo é um dos únicos políticos. Ele, a Bia Kicis, o Luiz Felipe de Orleans Bragança, o Jorge Seife. Eles não têm medo, porque eles sabem do que está acontecendo nesse exato momento. Quem tem planos futuros, pensa o quê? Eu não vou me ferrar agora, para no futuro eu poder me dar bem. É a típica mentalidade brasileira mesquinha. Enfim, diante dessa treta, Eduardo Bolsonaro deixou um comentário aqui nessa postagem do Alex Moretti,
onde Eduardo Bolsonaro fala o seguinte: para mim fica muito claro, o mesmo método e até mesmas pessoas com a qual perseguem o Alan, perseguem a mim e todos da direita. Eu só não estou exilado igual o Alan no exterior por uma questão de oportunidade. Mas assim que puder, o sistema fará o mesmo comigo, com meu pai, com todos da direita, o pior, né? Assim, tá faltando uma oportunidade pro sistema, né? Pro Eduardo ir embora não, né? Porque o sistema ainda não achou uma brecha. E aí vem a pergunta do Alan. Cara, qual o futuro a direita acha que terá se Bolsonaro for preso ou não concorrer em 2026? O sistema vai se consolidar, vai virar chave para sermos a Venezuela. Eu acho que realmente essa é uma tendência. Não precisa ir muito longe, está cheio de jogo combinado judiciário, onde vários da direita, que acham que são favoritos ao Senado em 2026, podem ficar inelegíveis, através de processos por crime contra a honra ou até uma AIGE. Olha essa semana, o Mário Frias tomando processo eleitoral em pleno 2025. Olha, eu com a PF botando o PAD, né, devido ao que eu falei na tribuna da Câmara. É tudo para nos tornar inelegíveis e tem gente que ainda não percebeu. Agora, com sistema sólido, esquerda no poder em 26, laços rompidos com os Estados Unidos, alguém realmente acha que vai ter candidato direita de verdade concorrendo em 2030? Cara, esquece. Nem presidente, nem senadores. O cara lá deve estar doido, pensando de noite como barrar candidaturas de direita para o Senado, sob risco dele sofrer impeachment caso a direita domine o Senado. Eu tô falando alguma mentira? A galera fala o dia todo, vamos unir a direita, vamos unir a direita. Cara, o que custa a gente unir a direita em torno de Bolsonaro? Sério mesmo, o cara já tá aí, já lidera o movimento todo. Finge pelo menos que vocês têm algum tipo de apreço por ele. A galera vai lá, bota o microfone na boca do Zema. Eu não sou jurista, não sei, não posso opinar sobre o que tá acontecendo com o Bolsonaro. O Tarcísio vai lá e fala, pô, acho absurdo. Eu não sou fã do Tarcísio, eu falo isso o tempo todo, mas o Tarcísio fala, o Zema não abre a boca. O Ciro Nogueira abre a boca, pelo amor de Deus. Eu não tenho que elogiar o Ciro Nogueira, não. É só pra criticar quem não abre. O Ciro Nogueira não tem nenhum mérito em abrir a boca. Eu só acho que ele tá sendo esperto. Só isso. Ele não tem nenhum mérito. Ele não merece nem meus parabéns. Ele só tá sendo esperto. O Ricardo Nunes, ele só tá sendo esperto. Agora a galera fica aí, não abre a boca. Não dá um ai. É só assim. Dá pra eu ter algum ganho político aqui? Uns views, uns likes? Ah, então eu vou falar. Aí, ontem, lá vai o outro. Marcel Van Hatten. Podíamos começar a campanha hoje. Eu quero começar a campanha para encontrar o terrivelmente evangélico ministro André Mendonça. Ele não pode estar de acordo com as pataquadas do outro lá, mas está desaparecido. Alguém sabe por onde anda o Mendonça? A Sarita coloca ali, né, 3 notícias do Mendonça. A Sarita fala o seguinte, né, não se enganem. Esta campanha do Novo, da qual o Marcel é ponta de lança, é mais uma das campanhas veladas do partido contra Bolsonaro. Afinal, o ministro é indicado do ex-presidente, né? Mendonça, aliás, já se manifestou contrário aos abusos. Não é seu papel ser ativista. Olha, Mendonça discorda de relatora e vota por validar perdão de Bolsonaro a Daniel Silveira. Mendonça e ministro batem boca sobre 8 de janeiro. Não põe a palavra na minha boca. Mendonça contraria a maioria do Supremo, vota para tirar o ministro do inquérito que investiga Bolsonaro. E continua. Mais algumas votações de Mendonça numa rápida busca na internet. Desnecessário querer arrastar o ministro para a arena política, na qual ele não tem respaldo nem de parte da direita. Nem de parte da direita o Mendonça tem respaldo, mas o povo quer que ele, né, entre para discussão. Mendonça vota contra ampliação de foro privilegiado no Supremo. Mendonça diz que descriminalizar o orégano para uso é passar por cima do legislador. Mendonça diverge do ministro e vota contra a suspensão da norma do CFM que restringe o meu corpo e minhas regras. Mendonça defende que o cristão possa discordar, né, da diversidade. E aí tem uma post que eu lembrei agora, que eu esqueci de colocar aqui no vídeo. Era a última coisa que faltava para o vídeo ficar 100% pronto. Mas, como eu sei quem foi que postou, foi a Tsuki. Só abrir aqui rapidinho. Pronto, já tá aberto. André Mendonça, 18 de dezembro, trava julgamento da corte que analisa a responsabilização de redes sociais por conteúdo de terceiros. Marco Civil da Internet. Como que tava ali, a coisa tava embolada de um jeito sem igual. Eu falo assim, meu Deus, os caras tirou o freio.
Tiramos o freio, não tem nenhum paraquedas. Estão vindo com tudo. Mendonça foi lá e pediu vista. Talvez uma das coisas mais importantes do ano passado, o Mendonça pediu vista. E o Mendonça segurou a questão do Marco Civil na internet. Imagine se eles tivessem finalizado esse julgamento no ano passado. Agora a coisa mudou um pouquinho. Inclusive, se você pegar as notícias da época, vai sair aí que falam, ó, querem votar e deixar isso daí, inclusive antes da eleição americana, né? Enfim, o novo presidente tomar posse e tudo mais. A turma queria acelerar com isso. O Mendonça foi lá e travou. Obrigado, Mendonça. Obrigado, Mendonça. Para o pessoal conseguir discutir. E você vê que o clima no mundo mudou. Até a União Europeia puxou o freio. Isso é aquela matéria da Patrícia Campos Melo falando. E aí, o Brasil agora vai querer se isolar? O apoio político foi reduzido. Graças ao Mendonça. É justo, velho. Sério, é justo. A Edson continua, né? 22 de fevereiro. Mendonça apela contra as duras penas impostas aos vândalos do 8 de janeiro. Principal voz dissonante dentro da corte. É ignorado. É notícia de agora. Saiu agora, dia 22. Na Veja. Tô até aqui no vídeo. Usar os presos do dia 8 e a indignação contra aquele ministro para aliviar, para de maneira sutil atacar Bolsonaro, é injusto. Além do que, por inúmeras vezes, a direita condenou o pronunciamento de ministro fora dos autos. O Marcel Van Hatten não reclama disso? Não, o ministro... Cara, a direita reclama que os ministros deveriam se pronunciar nos autos. Não deveriam ficar dando entrevistas. Aí o Mendonça tá fazendo o que o pessoal disse que deveria fazer. Ele tá errado? É estranho, né, velho? E tá aqui, ó. O bicho fez 3 postagens. O Mendonça apoia o que tá acontecendo? Não tem ele ali pra diferenciar? Onde está? Vossa Excelência? Cadê você, Mendonça? Algum sinal de vida? Aí vem de novo, né? Podemos começar uma campanha? Aí depois ele fala o tweet. A campanha para contar o Mendonça está pegando fogo. Espero que encontramos logo, senão Lula indica mais um para sua vaga por abandono. É justo? Vale a pena isso daqui? Qual o ganho político disso aqui que o Marcel tá fazendo? Deixa eu ver os comentários que a Tsuko tá recebendo, né? Isso é um desserviço. Quando eu digo que o Partido Novo e seus membros são inimigos da direita, é disso que eu estou falando. Infelizmente, não tenho tempo de fazer pesquisa para melhor argumentar contra os ataques falados ao presidente. Enquanto Eduardo Bolsonaro está trabalhando pelo país lá fora para tentar trazer alguma ordem para o país, Van Hatten sequer apoia e está aqui criando confusão. Sempre ele atrapalhando o processo, confundindo o povo e sabotando a direita em nome da direita. Sabe o que é mais bizarro? Que exigem do ministro o mesmo tipo de comportamento que tanto criticam nos ministros midiáticos. É incoerência que chama? Querem que Mendonça saia dando entrevista à Globo News, CNN, quem sabe Mônica Bergamo? Mas foi desonesto. Começaram a campanha de ataque velado a André por tabela Bolsonaro. Ontem teve Intergaláctico no jornal com esse mesmo papinho. No mesmo momento, né? Engraçado isso. Eu vi isso daí. Um grande jornalista com a mesma tese. Bolsonaro se lascou todo e continua se lascando, ainda sofre esse tipo de covardia. O propósito deles é o mesmo, fingir criticar pessoas que de alguma forma possuam ligação com Bolsonaro para atingir Bolsonaro. Pior que o inimigo declarado é o amigo dissimulado. Aqui, gente, eu nem sabia, eu abri aqui a postagem e tô olhando aqui agora, tá? Aqui, eu não li, abri mesmo. Cara, atualizei o que tá aqui. Van Hatten só quer aparecer, não faz nada de bom pelo país, critica de casa de Bolsonaro. E não querem que chamemos, né, intergalácticos. O cara berra, só gosta de berrar. Ele quer protagonismo, age de acordo com o partido dele, usa argumentos sem razão, como esse, para depois dizer que foi mal compreendido e que a direita precisa se unir. O partido é de direita, por acaso? O Marcelo Van Hatten foi no pânico falando, já passou lá a eleição da presidência da Câmara, agora vamos se unir. Eles não desistiram. O julgamento está previsto para março. Alguém sabe o dia que as Big Techs vão ser ouvidas na América? Não sei. Uma luz nas trevas. Deputado de novo, que pediu voto nulo falando M. Dos mesmos que gritam... Cara, não é possível que vai ter uma postagem aqui pró Van Hatten, né? Verdade, Van Hatten é vergonhoso, lacração e holofote. Eu fiz coro ao Marcel, mesmo sabendo... Aqui, tá, vamos ver. Eu fiz coro ao Marcel, mesmo sabendo das suas intenções, porque achei que o Mendonça deveria se pronunciar, depois acabei entrando nessa questão. Falamos tanto de juízes que não se atêm à sua função e nessas horas precisamos ter coerência. Aí, ó. O pessoal no primeiro momento falou, depois meio que voltou atrás. Deixa eu ver... Esse aqui acho que me concorda. Eu tenho meu pé atrás com o Marcel, mas estamos em estado de exceção e deixar somente inimigos do Bolsonaro já o condenar em rede nacional antes de ouvir a sua defesa não é o correto. Beleza. Pronto, isso aqui concorda. Então como é que deve ser? O juiz que concede muitas entrevistas é severamente criticado.
deveria se pronunciar apenas nos autos. O juiz se pronuncia apenas nos autos, também é criticado. Ah, não, isso aqui tá discordando. Cara, você vê aqui, ó. A maior parte dos comentários é tudo criticando o Marcel. Alenton covarde, me chamar de seu. Eu vejo juiz fala nos autos. Velho. Concordo, perfeito. Tudo na sala, canal Intergalácticos. Cara, não tem um comentário. Me perdoa, Marcel. Não tem um comentário. Não prometemos. Jamais votaria. Critico o ministro. Deixou de ser útil. Novo PSDB. Só um minuto pra falar do Cássio. O cara só pensa nele. Cara, só queria encontrar um comentário aqui favorável ao Marcel. Partido Novo. Marcel, peso petista. Pré-galáctico. Escola do... Aqui, ó. Essa mulher eu sei. Já entrou o time em campo pra tentar defender a omissão do Terrivelmente. Pronto. Aí colocou lá. Mendonça volta pra libertar Sérgio Cabral. Essa aqui eu tô por fora do ocorrido. Mas enfim. Essa Sandra é lava-jatista. Conheço essa senhora por foto. Estou atacando o Bolsonaro. Muito mimimi. O ministro nem nos autos se posiciona. Pronto. O Mendonça nem nos autos. Ele se pronunciou nos autos, né? Tá ali várias notícias. Ai. Enfim. Você vê que a maior parte dos comentários são bem críticas. Né? Bem críticas. A mesma pessoa que estava reclamando ali. Ó. Que legal, temos comissões. Enfim, né? A turma que acha que comissão não serve de nada. O tempo passa, o tempo voa. E o papatudo continua... É um papatudo, não era isso, né? O tempo passa, o tempo voa. Lembro que isso tinha a ver com papatudo. Os mais velhos vão lembrar. Aí aqui é a notícia do Mendonça. O apelo de Mendonça. Lá vai. Tá falando aí, cara, que 17 anos é muito tempo. É excessivo. Mas tá sendo ignorado, né? É minoria. Ninguém acho que espera, né? O Mendonça sozinho conseguir resolver o jogo. A notícia positiva, um dia antes tinha saído no Estadão, né? O UOL republicou. Segundo o Kassab, denúncia contra Bolsonaro não afeta apoio do PSD a projeto de anistia aos presos do dia 8. Nada afeta a decisão dos nossos parlamentares, que vão ter, como em qualquer decisão, como em qualquer votação no Congresso, a liberdade de votar. Assim espero, viu, Kassab? Assim espero. Assim espero. Enfim. Amanhã de convento, né, do Companheiro Sidônio, vai sendo atacado, né, que nem começa por ele, começava com o otimismo do Lula. Sendo atacado aí pelo Ciro Nogueira, mas tem algumas coisas que valem. Eu acho que eu tenho pra mim que valeu a pena relembrar algumas coisas. Eu tenho pra mim que valeu a pena. E se você acha que eu editei alguma coisa, olha lá o vídeo. Dossiê Nova Tesoura, nem lembro. Volta lá e vê o nome da imagem que você vai achar. Episódio 905. Vê aí se eu editei alguma postagem. Vê se eu alterei alguma coisa, eu coloquei uma coisa que não tinha na época. Vai lá, dá um bisu lá. Dá um bisu lá. Vê se eu adicionei alguma coisa extra. Vê se eu adicionei. Ou se o que eu comentei que já não tava lá no passado. É o que eu digo, gente. A minha memória é boa, pô. Eu trabalho normalmente com as imagens aqui do que eu tô comentando. Se eu tô comentando alguma coisa, mas tenho certeza que, sabe, não é só birra, não é só birra mesmo, porque eu não quero ver os mesmos problemas se repetindo, ainda mais quando eu tenho certeza que vai dar problema, porque já deu problema no passado, tá dando problema de novo. Mas é isso, né, é minha opinião, todo mundo tá livre aí também pra discordar, mas eu falo, eu mostro. Por hoje é isso. Se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, passa no meu canal, tem um botão de valeu, tem o peito na descrição e tem o Atlas Brasileiro, kimpai.com/br, onde tudo isso aqui está sendo registrado, né? E é isso. Voltem amanhã, vejo vocês amanhã, né? Aquele grande beijo e abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!